Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre ponerologia e política. Eu quero falar referente à situação que está ocorrendo hoje no Brasil com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Por que o termo é ponerologia? A palavra ponerologia significa o estudo do mal, o estudo da natureza do mal. E Andrew Lobachevsky, um psicanalista russo, foi um dos primeiros psicanalistas, a estudar a relação entre a natureza do mal e a política. O interessante é que nessa obra ele fala o seguinte, em que pessoas que têm o mínimo de empatia pelo sofrimento alheio se utiliza de temas atuais para fazer engajamento político, ou seja, tanto o narcisista e o psicopata agem da mesma maneira. Todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. O psicopata ele é mais frio. O interessante é que ele demonstra, na verdade, algo que é intrínseco, aos próprios interesses, e com isso ele cria uma narrativa de que se importa com o outro. Porque tanto o psicopata quanto os narcisistas, eles têm uma característica muito forte de espelhamento. Ele se espelha no sofrimento do outro, e interpreta as emoções falando que sente a tristeza. Interessante que a nossa cultura, a cultura brasileira, é uma cultura que é baseada totalmente na emoção, é totalmente passiva e é totalmente manipulável. Se você quiser fazer que o seu canal cresça de uma certa maneira, é só você mexer no emocional das pessoas, que isso lhe trará uma espécie de engajamento. E hoje em dia, verificamos muito hoje, principalmente essa tragédia, que as pessoas estão se utilizando da tragédia do Rio Grande do Sul para poder ganhar mais views e mais likes. Mas essa não é a pretensão do meu canal. Mas eu poderia fazer aqui certos circos emocionais. É verdade, viu? O povo está passando por uma necessidade muito grande e há uma certa negligência do Estado. E pelo pouco que eles fazem, eles acreditam que estão fazendo, na verdade, o que é necessário. Não, o que eles fazem estão totalmente aquém. Mas o interessante que dentro dessa obra de Andrew Lobachevsky, quando ele vai falar do efeito da narrativa, ele afirma que as pessoas que estão dentro do esquema da narrativa, o que mais importa, na verdade, é o discurso referente, É o discurso referente, não aquilo que acontece, mas sim daquilo que eles desenham e querem passar, para as pessoas. Então, o interessante é salutar isso, porque há uma espécie de manipulação emocional. Eu ajudo, mostro que ajudo e tento divulgar a minha bondade. Há pessoas que estão fazendo, na verdade, hoje, referente ao Rio Grande do Sul, coisas que são totalmente louváveis, até mesmo de pessoas que nós não concordamos, ideologicamente até, mas sempre está fazendo. Mas o interessante é que nós não sabemos o coração de cada uma das pessoas que estão promovendo esse trabalho. Mas algumas pessoas promovem um certo tipo de traço que sempre quer criar, na verdade, uma espécie de engajamento, agindo por desespero, para aumentar o seu canal. Então é um livro que vem bem a calhar hoje, vocês estudarem até. Interessante que Andrew Lobachevsky, nessa época que ele escreveu esse livro, o comunismo estava muito forte, ele foi obrigado até mesmo a queimar a sua obra, e a reescrever quando ele foi para os Estados Unidos. Então ele faz uma relação entre a ponerologia e os comunistas, Interessante que ele fala bem assim, que as pessoas que são comunistas, elas podem
agir dentro, né, de duas verbes. Ou essas pessoas são praticamente más, né, ou essas pessoas não têm nenhum sentido de simpatia com o outro. Por quê? É aquilo que está dentro da própria ideologia é que favorece a população. E o que ele fala que é praticamente ao contrário, né? Ou seja, aquela pessoa que realmente, né, necessita ou tem a necessidade de ajuda ao outro não promove, né, uma mensagem que é totalmente fechada ao seu grupo, né? Se achando, vamos dizer assim, totalmente, vamos dizer, se eu falar uma maneira bem mais fácil, essas pessoas que se sentem, na verdade, representantes do povo, né? Então, essas pessoas que são psicopatas ou narcisistas, elas têm essa tendência de se achar representante do outro para poder tirar a vantagem desse outro, sustentando uma bandeira. Então, uma nação não significa uma bandeira. Uma nação, na verdade, significa pessoas que estão unidas por um mesmo símbolo, lutar por aquilo que acredita e não tirar proveito. É lógico que cada pessoa sabe aquilo que faz, algumas são guiadas sim por interesses, outras por desestruturação, outras na verdade por perseguir, né, outras pessoas que não têm a mesma opinião política, né? E isso também é uma espécie de narcisismo que está inflando a minha ideologia. E aquilo que inflama a minha ideologia, inflama até mesmo o meu próprio ideal, né? Então as pessoas se identificam muito mais à ideologia, né, aos seus sistemas de crenças do que as pessoas, né? Então é por isso que o Brasil praticamente é um país doente, é um país que é totalmente estratificado em classes sociais. O Brasil sempre foi um país totalmente de castas. Se verificarmos o termo democracia, né, o Brasil nunca foi também uma democracia, ele sempre foi uma autocracia. Isso se estudarmos, por exemplo, desde o início do golpe, né, de 1889 de Marechal Deodoro até o período de hoje. Então você vê que o interesse, na verdade, nunca foram as pessoas em si, mas os seus próprios sistemas de governo. E essas pessoas que eram contra, na verdade, o sistema de governo, se estabeleciam ditaduras. Então, desde 1889, o Brasil teve diversos tipos de ditaduras, né? O Brasil, na verdade, nunca foi um conceito de, vamos dizer assim, de democracia, mas o Brasil é mais um conceito de autocracia, né? É a lei que um determinado um grupo seleto, né, que essas pessoas dominam o Brasil desde o golpe de 1889. E essas pessoas ainda permanecem no poder. Então é um livro que eu gostaria de encomendar a vocês. Eu não quero falar nenhum spoiler do livro, mas o livro ele é muito bom. Você encontra pela Amazon e pela Shopee, que fala sobre ponerologia, né, que é a natureza do mal. O livro de Andrew Lobachevsky, né, que fala a relação entre ponerologia e poder, porque tudo dentro do poder é totalmente justificável, as narrativas dentro do poder, então tudo que foge a essa narrativa é uma espécie de ameaça. Então todo tipo de ameaça, sim, tem a necessidade de ser totalmente extirpada, né, e destruída, mas esse conceito de maldade que eles criam é totalmente, na verdade, demagógico, né, e também consciencioso e também totalmente maldoso, né, de pessoas que têm uma mente totalmente, né, deplorável e que tudo que elas fazem apenas segue aos seus próprios interesses e nunca ao interesse, né, da própria nação. Então o Brasil é um país abandonado praticamente desde a sua descoberta, né, praticamente no ano de 1889 que teve o primeiro golpe, né, e o Brasil sempre viverá de golpe em golpe, porque essa é a cultura que se estabelece, né, no Brasil, que é o que? Se eu acho você como o meu adversário, a minha função é destruir você, não importando se você tem família ou filho. Todo mal, né, há uma necessidade muito grande de ser extirpado. Então é muito difícil ao poderio, né, brasileiro sempre conviver com a diferença, né? Então extremamente também pessoal, tanto seja da esquerda ou da direita, porque toda ideologia é nefasta.
bem como diz Friedrich Nietzsche, né, no seu livro Crepúsculo dos Ídolos. Eu procurei grandes homens, mas apenas encontrei macacos dos seus próprios ideais. O que seriam esses macacos? São pessoas que acreditam e criam ideologias e acreditam que a ideologia está superior à vida. Então não importa a vida do outro, importa o meu sistema de crença e nada pode derrubar o meu sistema. Se for possível, eu derrubarei até o último homem. Esse é o cerne de toda ideologia, que na maioria das vezes é nefasta. Se vocês gostaram dos vídeos que eu estou promovendo, por gentileza se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê o joinha. E como sempre, viu, eu agradeço pelo carinho e atenção de todos e vamos torcer para que o Rio Grande do Sul se levante e ele se levantará novamente, né? Infelizmente, né, o Brasil é um país totalmente doente e vai adoecer ainda mais.